Mas quando eu tento colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, o vazio não será preenchido. Salomão diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Há um espaço dentro da nossa mente que só é preenchido, satisfeito, suprido com a presença de Deus. Alguns pensam, eu preciso ter dinheiro. E não há problema em ter dinheiro. Mas começamos a focar as energias, o tempo, a mente, os sonhos, os planos, a esperança. O dinheiro vai me proporcionar, porque com o dinheiro eu viajo, eu compro roupas, eu compro carro, eu faço o que eu quiser. A pessoa começa a criar um cenário na mente e aposta todas as fichas em algo que pode ser o seu lugar. Mas se você não estiver bebendo da fonte da água viva, se Deus não for o primeiro, se você não estiver diariamente buscando e caminhando com Ele, você gastará a sua vida atrás em uma direção que poderá te proporcionar até coisas boas, mas não matará a sua sede. Eles abriam o coração, eles diziam, eu tenho tudo, eu falo várias línguas, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, morei em vários países, tenho dinheiro de sobra, mas não tenho paz. Eu preciso sair para beber todo final de tarde, para aliviar a minha mente, porque todo o meu poder, a minha posição, o meu dinheiro, tudo que tenho e que sou, não resolve aquilo que está faltando. Capítulo 4, livro de João. Jesus vai ter um encontro com uma pessoa que precisava dele. Deixa eu começar dizendo nessa manhã. Quando você estuda a Bíblia ao longo da vida, eu tenho esse privilégio de estudar a Bíblia há 40 anos. E estudá-la novamente, e de novo, e 10, e 20, e 30 vezes, 50 vezes o mesmo texto. Deus vai ampliando a visão daquilo que a gente não enxergou na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. E uma das coisas que a gente vê com muita clareza é que Jesus era um especialista em conhecer pessoas, em saber como lidar com as pessoas. E não pensem que Jesus fazia isso porque ele veio pronto. Jesus, quando esteve na terra, ele não utilizou os poderes divinos dele para o benefício próprio. O que Jesus foi, ele foi, por toda a sua história de relacionamento com Deus, por toda a sua educação cristã, e especialmente pela disposição que Jesus tinha em se colocar nas mãos do Espírito Santo, para poder agir, viver, se relacionar, cumprir a sua missão, da maneira precisa, como Deus havia, junto com Ele, com o Espírito Santo, planejado. Não existia sorte ou azar na vida de Jesus, como não deve existir na nossa. Todo ser humano que se coloca nas mãos de Deus, todo ser humano que estuda as Escrituras, que busca Deus de coração, com desejo de ser transformado por Ele, o Espírito Santo planeja a vida, o Espírito Santo organiza a nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos dá a visão de como temos que enxergar todas as coisas. Jesus enxergava a vida com a ótica divina, com a ação do Espírito Santo. Ele diz, tudo que eu faço, eu só faço, porque o Pai habita em mim. E ele estava dizendo isso para dizer, Ele pode habitar em você também.
Jesus vai encontrar com alguém que não tinha mais esperança. A mulher do capítulo 4 é alguém que já não tinha mais esperança para viver. Era alguém que já tinha tentado tudo, já tinha buscado tudo, já tinha experimentado tudo, e não tinha nem coragem mais de viver uma vida onde as pessoas pudessem vê-la, pela vergonha que ela tinha dela mesma, pela maneira como as pessoas a viam. E isso me traz conforto. Eu não sei, às vezes nós temos a tendência, eu já vou ler o texto, de olhar para as pessoas e enxergá-las de forma diferente. Porque em geral nós olhamos para nós, especialmente nós cristãos que estamos tentando andar nos caminhos de Deus, pelo fato de não ainda sermos, ou estarmos num nível de não errarmos mais, muitas vezes nos olhamos, nos diminuímos, nos desvalorizamos, achamos que não podemos, que não vamos conseguir, e olhamos para as pessoas, e às vezes olham para mim como pastor, e imaginamos que todos estão bem e que nós não estamos. Quem aqui já errou 10 vezes a mesma coisa? 20 vezes a mesma coisa, 30 vezes. Eu acho que tem assuntos na vida que já errei 100 vezes, 200 vezes. O que você faz quando você erra 100 vezes a mesma coisa? Você desiste, você para, você abandona, se sente um nada. Como Deus olha para alguém que já errou 100 vezes, 200 vezes? O mesmo assunto. Deus desiste, Deus se decepciona, ou Deus continua insistindo? Ou Deus continua buscando? Ou Deus continua fazendo o impossível para atingir a pessoa? João 4, vou ler o texto para nós conversarmos a respeito dele. Quando, pois, Jesus, o Senhor, veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais do que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus, ele deixa a Judeia e vai para o outro extremo do país, a Galileia. O versículo 4 prova o que eu disse agora há pouco. Era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. E nós vamos falar dessa necessidade nessa manhã. Por que era necessário? Por que João, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que era necessário que Jesus fosse para Samaria? Queridos, nenhum versículo da Bíblia está aqui por acaso. E os anos de estudo vão te fazendo enxergar, em cada versículo, em cada história, em cada texto, algo mais profundo, para que você entenda mais quem é Deus, para que você entenda mais sobre o caráter de Deus, e como Ele fazia, e como Ele agia para buscar as pessoas. Era necessário atravessar a província de Samaria, e Jesus então chega a uma cidade samaritana, o versículo 5 diz, chamado Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha que interessante, Jesus estava cansado da viagem. Jesus experimentou aquilo que nós experimentamos. Nós não lidamos com Deus e com um Salvador que não passou por aquilo que passamos, que não sentiu aquilo que sentimos, que não sofreu, que não viu o sofrimento, empoeirou os seus pés aqui nesse mundo, para que Ele pudesse ter a propriedade, a capacidade, a vivência de nos entender quando nós estamos andando pelos caminhos dessa vida e muitas vezes nos desesperamos. Ele sabe o que sentimos. Ele estava cansado, versículo 6 diz, e assentou-se Jesus junto à fonte, e era a hora sexta, meio-dia no nosso horário. Nesse contexto de Jesus sentado nesse poço, havia uma razão, era necessário que ele ali estivesse. Veio uma mulher samaritana tirar água.
E Jesus, o doador da vida, vocês sabem que quem disse lá no Gênesis, haja luz e houve luz, quem falou e aconteceu, a Trindade trabalhou junto, mas quem é o executor? É Jesus, é Ele que deu vida, é Ele que colocou a mão, é Ele que falou, simbolicamente as mãos, e Ele agora, ao invés de oferecer, Ele pede para essa mulher, dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido, versículo 8, à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, havia um problema aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Mas ela diz assim, como sendo você um judeu, está pedindo para mim algo? Eu sou samaritana, e a Bíblia diz, e vou explicar isso, que os judeus não se davam com os samaritanos ainda nessa época. E Jesus então responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem é o que está te pedindo, dá-me de beber, você é que lhe pediria a água viva. Jesus respondendo a ela, Senhor, eu não tenho. E ela entendeu literalmente. Jesus não estava falando literalmente. Jesus estava falando da sede da alma, da necessidade que o ser humano tem de preencher o seu coração. Ela não entendeu. E ela disse, Senhor, eu não tenho como que tirar água. O poço é fundo. E ele não tinha também. Ela não tinha, ele não tinha. Como é que o Senhor vai me dar água? O Senhor é porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu e assim deu aos seus filhos e ao seu gado. E Jesus vai direto. Quem beber desta água vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, produzirá nele, ele se tornará uma fonte. Não só matará sua sede, mas se tornará uma fonte para jorrar a vida para as pessoas, a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me então desta água, para que eu não mais tenha que vir aqui buscá-la, para que eu não tenha mais sede. E Jesus muda o assunto. Jesus entendeu que a confiança estava obtida. Agora ele poderia avançar. E ele diz assim, vai, chama o teu marido. Vocês veem, ele muda o assunto. O assunto era água, dá-me de beber, eu quero beber a tua... De repente ele muda o assunto, ele diz assim, chama o teu marido. Jesus vai mexer num ponto agora que precisaria ser mexido na vida dessa mulher. E ela responde, eu não tenho marido. E Jesus responde assim, você disse bem, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, não é teu marido, e isso disseste bem. Senhor, lhe disse a mulher, eu vejo que o Senhor é profeta. E agora ela muda o assunto de novo, porque quando ele fala algo da vida dela que ela sabia que ele não poderia saber, ela vai agora para a área que ela necessitava, a área espiritual. No fundo ela sabia, mas ela não conseguia. Então ela diz, nossos pais adoravam nesse monte, vocês judeus entretanto dizem que devem adorar em Jerusalém. E Jesus diz, mulher, creia no que eu vou dizer, que vem a hora, quando nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ele estava falando dele mesmo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo.
Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. E Jesus disse para essa mulher o que ele quase não disse para ninguém: eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Vamos parar por aqui. Deixa eu detalhar um pouquinho algumas coisas nesse texto, para a gente entender o que aconteceu aqui, e para a gente entender como isso tem a ver com a nossa vida. A primeira coisa que temos que fazer quando estudamos a Bíblia é entendermos o texto, entendermos a história, entendermos no detalhe o que aconteceu, para depois tirarmos lições para a nossa vida. Nós lemos o texto, interpretamos o texto, depois aplicamos o texto. Entendem a sequência de um sermão, de uma mensagem, da forma como a gente tem que estudar a Bíblia? Eu leio, estudo, interpreto, ok, aplico na minha vida e busco viver a mensagem. Vamos falar um pouquinho, mais uma vez, do contexto dessa mulher. Queridos, o apóstolo João não se preocupou em dizer o nome dela, não porque isso não fosse importante. João estava preocupado em descrever o perfil dela, porque João estava preocupado, inspirado pelo Espírito Santo, a colocar essa mulher em uma posição aonde nós pudéssemos, nós e todos os que estudaram e que participaram dessa história, pudéssemos entender com quem Jesus estava lidando. E Jesus estava lidando com alguém que não tinha mais amor próprio, não tinha mais autoestima, alguém que olhava no espelho e não gostava do que via. E não estou falando só da aparência física, mas da vida em que vivia. Primeiro, essa mulher buscava água no horário que ninguém ia buscar. Se havia um horário que ninguém buscaria água, era meio-dia, porque era o pior calor. E ela ia exatamente no horário que ela não pudesse ser vista. Provavelmente, por já ter sido mal vista pelas pessoas que convivia, pelas pessoas que caminhava, pelas pessoas talvez da própria família. Tudo o que fazia não durava. Claro, era o óbvio, buscava água, a água acabava. Tinha amigos, os amigos acabaram. Mas então essa mulher começou a tentar uma coisa, e isso todos nós seres humanos em algum aspecto da vida fazemos. Quando nós não nos sentimos preenchidos, quando nós temos sede de algo que supra, quando buscamos algo que supra a nossa sede, que sacia a nossa alma, e não encontramos, porque isso deve primariamente ser encontrado em Deus, mas quando não entendemos isso, o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela começa a andar numa direção, ela começa a buscar soluções, porque a mente não aceita nada que nos faça mal. Então, se eu não estou conseguindo me sentir preenchido, se eu não tenho sentido para a vida, a minha mente vai tentar projetar alguma saída. E nessa mulher, a sua mente projetou que para ela conseguir ser feliz, ela precisava ter um bom marido. Só que ela se casa a primeira vez e não deu. A segunda, não. A terceira, a quarta, a quinta. Jesus, quando a encontra, ela estava na sexta tentativa. Por que Jesus toca nesse assunto? Jesus podia ter falado em outros assuntos. Por que ele toca nesse assunto? Porque era o ponto da vida dela que ela precisava enxergar. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, temos algum tipo de ponto vulnerável, um ponto mais fraco, algum aspecto da vida que você tem mais dificuldade de lidar, e que se você não entrega para Deus, você corre o risco de ficar repetindo tentativas rotineiras, para tentar, ao fazer aquilo, quem sabe obter agora o alívio que você precisa. Então para ela era esse. Jesus toca no ponto para dizer o seguinte: você
está na condição em que está hoje. Você tem a sede que você tem hoje. Você está nessa condição de não se gostar, de não ter autoestima, porque você colocou na sua mente que para ser feliz você precisaria acertar exclusivamente no relacionamento a dois. Queridos, é óbvio que o relacionamento a dois é algo extraordinário, maravilhoso, e tem um peso grande na vida. Mas quando eu tento colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, o vazio não será preenchido. Salomão diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Há um espaço dentro da nossa mente que só é preenchido, satisfeito, suprido com a presença de Deus. E se eu não o supro, busco um outro caminho. E Jesus disse: você está tentando matar a sua sede através do casamento. Chama o teu marido, Jesus disse. Em outras palavras, chama aquilo que você precisa entender que não vai resolver. Você vai continuar com sede, você vai casar com o 7º, com o 8º, com o 10º, com o 20º, vai continuar com sede, porque isso não vai matar a tua sede. Mas se você beber da água que eu te der, entende o contexto? Jesus estava dizendo: você está tentando matar a tua sede dessa forma. Queridos, nós tentamos matar a sede com coisas nessa vida que podem ser certas, mas se exageramos, se colocamos ali a salvação, o foco, o nosso esforço único, corremos o risco de cometermos o mesmo erro dela. Alguns pensam: eu preciso ter dinheiro. E não há problema em ter dinheiro. Mas começamos a focar as energias, o tempo, a mente, os sonhos, os planos, a esperança. O dinheiro vai me proporcionar, porque com o dinheiro eu viajo, eu compro roupas, eu compro carro, eu faço o que eu quiser. A pessoa começa a criar um cenário na mente e aposta todas as fichas em algo que pode ser o seu lugar. Mas se você não estiver bebendo da fonte da água viva, se Deus não for o primeiro, se você não estiver diariamente buscando e caminhando com Ele, você gastará a sua vida atrás em uma direção que poderá te proporcionar até coisas boas, mas não matará a sua sede. Queridos, eu já estudei a Bíblia com pessoas numa condição econômica astronômica. Eu já estudei a Bíblia com pessoas que são pessoas mais ricas do planeta Terra. E sabe o que diziam para mim? Quando eu estava estudando a Bíblia com elas: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a posição que tenho, a fama que tenho, não me supre. Queridos, trabalhei em empresas que eu lidava com presidentes de empresas, muitas vezes. E eles, quando passavam a me conhecer e confiar em mim, eu não era pastor ainda, era um gestor, mas já cristão, já pregador. Eles abriam o coração, eles diziam: eu tenho tudo, eu falo várias línguas, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, morei em vários países, tenho dinheiro de sobra, mas não tenho paz. Eu preciso sair para beber todo final de tarde, para aliviar a minha mente, porque todo o meu poder, a minha posição, o meu dinheiro, tudo que tenho e que sou, não resolve aquilo que está faltando. Imagine um presidente de empresa falando isso. Queridos, escuta o que eu vou te dizer. Quem está falando com você não é alguém que está perfeito, mas é alguém que está lutando, é alguém que está buscando, é alguém que está querendo. Eu não sou perfeito, eu ainda erro, eu ainda falho, mas eu entendi que todas as vezes que eu falho, é porque eu não estou bebendo da fonte o quanto eu preciso beber. Quando eu erro, o que me dói não é o erro em si, é por eu perceber que eu ainda não ando com Deus a ponto de não querer me separar dEle para errar, para não errar. Eu percebo que eu ainda estou tentando matar a minha sede do meu jeito, pela minha ótica, me deixando ser conduzido pelo instinto, muitas vezes, pelas emoções, pelas necessidades que as emoções muitas vezes produzem em nós, e a gente por não
por não estar, às vezes, 100% ligado, o tempo todo ligado, um instante você se deixa levar. Jesus disse para essa mulher: você precisa conhecer o dom de Deus. O que Jesus quis dizer? Não existe mudança de vida sem o conhecimento de Deus. Jesus, no capítulo 17, quando ele está falando com os discípulos, no seu último diálogo, antes de ele ir para a cruz, ele fala assim: e a vida eterna é que conheçam o Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está dizendo que não tem salvação sem a gente conhecer a Deus. Acontece algo quando estudo a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia. É muito importante a postura quando vamos estudar a Bíblia. Em primeiro lugar, não vamos estudar a Bíblia, não vamos ler a Bíblia como um livro. Estamos diante da palavra de Deus escrita. Você não está ouvindo, mas você está lendo a voz de Deus, entende? É a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Então, quando eu vou para a Bíblia, eu não estou indo para a Bíblia, eu estou indo para a presença de Deus, eu estou indo para um momento que eu vou estar diante de Deus. Entende a diferença? Eu não vou estudar a Bíblia, abre a Bíblia aí, vamos estudar. Não. Nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos entrar na atmosfera do céu, nós vamos entrar diante de um Deus que vai falar comigo. E eu falo: Senhor, me ajuda a ter uma postura aonde eu me coloque numa condição que o Senhor Espírito Santo possa falar comigo. A minha postura diante da palavra de Deus muda tudo. Porque eu entro diante de Deus para ouvir sua voz, para ouvir seus conselhos, para sentir o seu amor, para entender como ele se relacionava com as pessoas. E ao entender isso, o Espírito Santo produz em mim o mesmo sentimento que produziu nessa mulher. Senhor, dá-me de beber então. Senhor, eu preciso da tua água. Estão entendendo? Eu não estou lendo uma história. Ah, legal, a história da mulher de Samaria, ela veio. Não. Deixa eu entrar na história. Então eu imagino Jesus sentado no poço, eu imagino ele cansado, eu imagino os discípulos indo comprar comida, eu imagino essa mulher chegando, ela dialogando com ele. Por que os judeus não estavam com os samaritanos? A gente tem que entender por quê. Vou dar uma resposta rápida. O povo de Deus no Antigo Testamento tinham 12 tribos, chamadas 12 divisões de Israel. Eram as 12 divisões, ou estados, ou tribos, porque Jacó teve 12 filhos. Teve uma filha, mas teve 12 filhos. E esses 12 estados de Israel, chegou um momento, depois de Salomão, que eles se dividiram. Porque veio Saul, veio Davi, veio Salomão. Quando Salomão morre, as 10 divisões do norte, chamadas Israel, foram dirigidas por Jeroboão, era um servo de Salomão. E as 2 do sul, Benjamim e Judá, pelo filho de Salomão, Roboão. Só que chegou um momento que eles se separaram tanto de Deus, que 117 anos antes das 2 tribos do sul serem levadas para o cativeiro por Nabucodonosor, as 10 do norte foram levadas para o cativeiro pela Síria, a Síria, que dominava o mundo antes de Babilônia. E o que a Síria fazia? Para não ter a possibilidade de revolta, ela pegava pessoas dos países que ela dominava e espalhava em outros países do mundo, e traziam pessoas dos outros países do mundo para o país que ela havia dominado, e acabou ficando morando nas 10 tribos do norte, uma mistura de israelitas com pessoas de outros países, e eles acabaram se casando e tendo filhos. A capital das 10 tribos do norte era Samaria, a capital das 2 tribos do sul era Jerusalém. Então, quem era lá do norte eram chamados samaritanos. Então, os samaritanos eram judeus misturados. Foram esses judeus misturados que pressionaram Neemias. Lembra quando ele vai reconstruir o muro? Os samaritanos vêm querendo sabotar e Neemias não deixa. Era esse grupo. E isso, imagine, o povo das 10 tribos do norte foram levados cativos no ano 722 a.C. Jesus está 700 anos depois e o problema continuava. Quando Jesus
Se vocês olharem o mapa, olha que interessante, quando você olha o mapa de Israel, na época de Jesus, vocês vão perceber que a Judéia está num extremo, Galiléia do outro, e no meio tem Samaria. Se você olhar no mapa, Samaria ocupa quase todo o meio do miolo ali, do meio do mapa. Só tem um cantinho aqui do lado direito no mapa, que você sai da Judéia e vai para Galiléia. Um judeu, ele desviava quilômetros, para não passar por Samaria. Se ele fosse reto, era curto o caminho, ele não passava. Pelo problema dos judeus e samaritanos. Quando Jesus fala assim, era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Está entendendo agora? Jesus está dizendo, por que era necessário? Porque o judeu não atravessaria. Mas por que era necessário? Porque Jesus queria salvar alguém. Porque Jesus queria levar o evangelho para a cidade de Samaria. Porque já havia chegado o tempo que tinha que acabar essa separação entre eles. Jesus iria estabelecer a igreja. Israel, com a morte de Estevão, com a crucifixão de Jesus, e no ano 34, com a morte de Estevão, Israel deixaria de ser a nação escolhida por Deus para levar o evangelho. Agora a igreja o faria. Jesus agora tinha que passar por Samaria. Ele iria quebrar essa barreira. E Jesus entra em Samaria. Os discípulos obviamente estranharam isso. E estranharam uma segunda coisa, Jesus falando com uma mulher em público. Uma mulher não era abordada por um homem em público. Os homens acabaram colocando um peso tão terrível nas mulheres, que elas não tinham direito a nada. Mas Jesus estava quebrando isso também. Estava tratando essa mulher, não é? Em Samaria, samaritana, perdida, sexto marido. Jesus estava trazendo de volta a dignidade para alguém, que por mais pecadora que podia ser, era uma filha, era alguém que ele precisava salvar. Queridos, quem somos nós, para nos acharmos melhores do que alguém? Somos seres humanos, Jesus fez isso. Ele entra em Samaria, ele se assenta, ele pede, dá-me de beber, ele quer quebrar o preconceito dela. Se ele oferece água, no primeiro momento, ela diz, não quero, você é judeu. E o diálogo já se encerraria. Ele não, ele pede, humildemente ele pede. E ela ainda diz, o senhor tem certeza que o senhor está me pedindo alguma coisa? O senhor é judeu, eu sou samaritana. E Jesus então começa a quebrar os preconceitos dela. Quantas pessoas não aceitam a Deus, a Jesus, pelo preconceito? Bíblia? Vai me ensinar na Bíblia? Vai querer me levar para a tua igreja? O que eu não posso fazer se eu virar adventista? A visão, o preconceito, por não entenderem aquilo que Deus diz. Jesus tinha que dizer para ela, filha, eu estou te pedindo água, mas eu tenho uma água melhor do que a que você pode me dar. Você está vivendo com sede, e olha, não tem coisa pior do que ter essa sede de alma. Não tem coisa pior. Escuta o que eu estou te falando. Eu não sei se você está assim, mas não tem coisa pior do que você andar, você acordar, você andar pelas ruas, você sair para trabalhar, estudar, seja lá onde você estiver, e você está aqui constantemente se sentindo que está com uma sede de alma, que alguma coisa falta. E o pior é quando você não sabe como você vai saciar essa sede. Eu não chorei uma ou duas, eu chorei dezenas e centenas de vezes, perguntando para Deus o que é que faltava. A minha mãe que está aqui nessa manhã, que eu agradeço, me ensinou a acreditar em Deus. Minha mãe dizia todos os dias, já rezou, já falou com Deus, e eu pensava que minha mãe lia meus pensamentos. Eu falava, se eu não fizer isso, ela vai saber. E no começo eu falava porque eu tinha que falar, mas todos os dias ela dizia, e me mandava domingo de manhã no catecismo. Eu nunca desacreditei em Deus, eu agradeço a minha mãe. Só que minha mãe não conhecia a Bíblia, como eu não conhecia.
Foi aos 20 anos que eu fui conhecer a Bíblia. E que bom, mãe, que você está aqui. Essa pessoa que me deu tantas coisas, que trabalhou de sol a sol para me criar. Eu tive o privilégio de batizá-la há poucos anos agora. Queridos, Jesus está aqui nessa manhã. Qual é a tua sede? Qual é a tua sede? Você tem sede do quê? Será que você ainda continua imaginando que para matar a sua sede você precisa ter fama? Você precisa ter dinheiro, você precisa ter posição. Não estou dizendo para você desistir de buscar as coisas da vida. Mas há quanto tempo você está tentando do seu jeito? Por isso que Jesus virou para essa mulher: busca o teu marido. Olha quanto tempo você está tentando matar a tua sede na direção errada. Olha, vou fazer alguns paralelos nos textos da Bíblia. Jesus virou para o paralítico de Betesda. Há quantos anos ele estava ali? 38. Eles acreditavam que um anjo vinha, mexia as águas do tanque de Betesda, o primeiro que entrasse ficaria curado. Ele estava há 38 anos, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém quando a água se move, e o outro vai na minha frente. Ele estava dizendo assim: eu estou tentando. Jesus falou assim: olha para mim, levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus fez? Redirecionou a mente dele. Para de tentar do seu jeito. Você está 38 anos tentando desse jeito, e é simples. Olha para mim, acredita no que eu estou falando. Quando a filha de Jairo morreu, lembram a filha de Jairo? E Jesus vai até ela e fala: Senhor, vem, cuida da minha filha, põe as mãos sobre ela, ela vai viver, ela tem 12 anos. Chega uma hora, e Jesus tentando ir, a multidão apertando, a mulher do fluxo de sangue toca nele, é curada. E a Bíblia diz que ela tinha padecido muito as mãos de vários médicos, nas mãos, para dizer, 12 anos tentando numa outra direção, ela toca em Jesus, é curada. Agora Jairo, líder, mandava na igreja, achava que era o melhor. Jesus vem, deixa eu te dizer como você tem que fazer, põe as mãos sobre ela. E Jesus permitiu que a filha morresse. E quando a filha morreu, os homens falaram: Jairo, deixa Jesus, deixa incomodar, já foi, tua filha morreu. E Jesus vira para Jairo e fala assim: Jairo, eu vou te fazer um pedido só. Crê somente, confia em mim. Levanta e anda, confia em mim. Curou a filha. Marta e Maria, Lázaro sai para fora. O filho da viúva de Naim, o cortejo, Jesus tem compaixão daquela mulher, tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, não tinha ninguém, não tinha esperança, era viúva. E Jesus diz para ela: não chores. Como não chorar? Acabei de perder a minha última esperança. E Jesus diz para ela não chorar. Porque Jesus coloca a mão no moço e ressuscita o filho dessa mulher e traz de volta. Lembra aquele homem que o filho ficava endemoniado, o Satanás o jogava no fogo e na água para matar, e Jesus desce do monte, está uma discussão ali embaixo, e ninguém conseguia expulsar os demônios do menino, e Jesus faz uma pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai responde: desde que ele era criança. Por que Jesus faz essa pergunta? Para dizer de novo: há quanto tempo você está tentando resolver o problema sem Deus? Estão entendendo? Estou pegando aqui um monte de histórias para chegar na mesma conclusão. Jesus está dizendo: quantos maridos você tem? Você já está no sexto, olha quanto tempo passou e você está insistindo. Tanto que Jesus fala para ela depois: a salvação vem dos judeus, que era ele, o conhecimento da palavra de Deus vem de nós. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso da verdade de Jesus. E a minha pergunta para terminar: há quanto tempo você, e eu estou fazendo essa pergunta para mim também, há quanto tempo nós estamos olhando para o nosso poço em Betesda? Quanto tempo nós estamos indo meio-dia buscar água porque não aguentamos mais?
viver do jeito que estamos vivendo e nem queremos mais talvez nos falar alguma coisa, porque estamos cansados. Há quanto tempo Jesus está dizendo para você: não chores, e você continua chorando porque você continua desacreditando que Ele pode fazer alguma coisa por você. Entende isso? Quanto tempo, Ednelson, Mauro, quanto tempo, Lucas, quanto tempo nós estamos fazendo do nosso jeito? Estão entendendo que quando nós estudamos a Bíblia, temos que entrar nessa ótica, nessa visão mais profunda? São coisas simples, mas se nós não enxergamos, nós continuamos patinando, os anos vão passando, a vida vai passando, e a gente continua igual, no mesmo lugar, no mesmo sofrimento. E a gente pergunta: será que Deus não olha para mim? Será que Deus esquece de mim? E Deus não esquece, mas Ele manda a gente não chorar, olhar para Ele a gente chora. Ele manda a gente olhar para Ele, eu continuo olhando para o poço. Ele pede para beber da água que é Ele, eu continuo bebendo da minha água. E a vida não muda, não é porque Deus não quer, não é porque você seja uma má pessoa ou eu, é porque a gente ainda não aprendeu a olhar para o único que pode realmente resolver a nossa sede de alma. Queridos, não estou falando de religião simplesmente, estou falando da palavra de Deus. O grupo vai cantar a última música ainda, Cris? Podem vir. Eu vou fazer um pedido para você agora. E eu vou fazer também, tá? O que eu peço, eu faço. Fala com Deus. E diz assim: Senhor, está faltando uma coisa em mim ainda. Talvez você já seja batizado, tenha se entregue, mas você sente que ainda tem uma sede, que ainda falta alguma coisa. Senhor, me mostra o que falta, no detalhe. Eu sei que falta a Ele, no detalhe. Quais são os próximos passos? Me direciona, me mostra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, como eu tenho. Se eu não estou enxergando alguma coisa, me faz enxergar. Se você é novo de igreja, se você não é batizado, se você está afastado, faz a mesma oração. Senhor, eu preciso de Ti. Hoje eu entendi, não está dando certo do meu jeito, está faltando alguma coisa, ou Senhor, está dando certo, mas eu ainda preciso mais, eu ainda tenho mais sede. Fala isso para Deus, só isso, porque se Jesus pôde desviar o caminho dele, andar 25 quilômetros, que é a distância que ele andou da Judeia até o poço, 25 quilômetros, para buscar uma mulher, que depois incendiou a cidade inteira e se converteu, porque Ele não pode tocar no teu coração nessa manhã? Porque Ele não pode entrar na minha vida nessa manhã? O grupo vai cantar, aproveite esse momento para ouvir, para refletir na letra, e ao mesmo tempo para dizer para Deus: Senhor, mata a minha sede. Que Deus te abençoe.